Glória a Deus. Pai, Senhor, igreja. Coloque sobre os seus pés rapidamente. Vamos fazer uma leitura rápida aqui. Glória a Deus. Eu creio que o Senhor falará conosco dentro de alguns minutos. Abra sua Bíblia comigo em Jeremias. Jeremias 18. O Senhor tem uma palavra para o teu coração. Jesus não te trouxe aqui por acaso. Você não chegou aqui para ser apenas uma plateia, mas você veio porque o Espírito de Deus te trouxe. E nessa noite o Espírito de Deus, Ele não despede ninguém vazio. Do jeito que você entrou, você não vai sair. Você que precisa de uma resposta. Pastora, não tem, mas Deus tem esta noite. Jeremias 18. Aleluia. A partir do versículo 1, eu vou ler um e a igreja lê outro. A palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo: essa casa eu leio, ainda farei ouvir as minhas palavras. Desci à casa do oleiro e eis que estava fazendo as suas obras sobre a roda. Como casa que ele fazia para os quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer ele outro vaso, conforme lhe previam os olhos. Então veio a minha palavra do Senhor dizendo: Senhor Deus e Pai, a palavra não é minha, a palavra é tua, Senhor. Nessa noite fale e não se cale. Repreenda, Senhor, toda distração que há em nosso meio. Tudo aquilo que possa, Senhor, roubar, Jesus querido, o teu povo, Jesus, a mente do teu povo de ouvir a tua palavra. Deus, que nessa noite essa palavra seja tão forte como a espada de dois gumes, que vai até a divisão da alma junto à medula e faz discernimento no coração do homem e da mulher, Senhor. E eu creio que aqui, Jesus, nessa noite o Senhor alcançará vidas neste lugar, pois não é por acaso, Senhor, que pessoas adentrou por essas portas. Eu creio, Jesus, que grandes coisas fará o Senhor em nosso meio, em o nome de Jesus. Amém. A vitória do amor.
o segredo da vida, e só Tu és, e só Tu és, e só Tu és. Se está na presença de Jesus, já não te constrange mais. Se já não te faz mais chorar, tem algum problema? Porque todas as vezes que eu me deparo com a presença, ela me constrange de um jeito que eu acho que eu não sou merecedora de tanta graça, de tanta bondade. E Jesus nessa noite trouxe pessoas aqui neste lugar para dizer: eu estou devolvendo a minha presença para você. Lembra quando você se arrepiava, quando você estava diante de mim? Lembra quando você chorava e a sua voz estranha não era apenas por falar, mas era do íntimo da alma? Jesus ainda faz o extraordinário no nosso meio. Nós temos que tirar o natural e trazer o espiritual para dentro da casa. Nós temos que dizer: Senhor, eu não sou, mas Tu és a honra e a glória. Tens a sublime inocência do olhar da criança. Se você olha uma criança, você vê inocência. E no dia a dia da vida, essa esperança de largo que vai para o mar, mas espera voltar. E amanhã novamente o sol brilhará. Tens em tuas mãos uma pilha de ricos tesouros. Tudo que eu não tenho, mais preciosos que a prata, mas rico no ouro. Isso é vitória da morte, da coisa. Tens o segredo da vida, e só Tu és, e só Tu és. Diga: Tu és meu Deus. Obrigado, Jesus. Aleluia. Eu amo a demissão, porque a demissão é uma igreja que tem reverência e ela ama a palavra. Valorize este ambiente. Esse ambiente é rico. Esse ambiente é rico. É rico. Todo dia eu digo: obrigado, Jesus, por esse ambiente. Esse ambiente tem a graça de Deus. Glória a Deus. Você sai nos lugares por aí, o povo tudo distraído, comendo dentro da igreja. Não tem mais controle com criança. O povo mastigando chiclete. Irmão, e a presença do Senhor fica de longe só olhando e dizendo: não tem como eu fazer milagre, porque este ambiente era um ambiente de milagre. E Jesus trouxe pessoas aqui numa fonte, aonde nessa fonte, nesta noite tem água, e esta água vai matar a tua sede. E eu vou falar de Jeremias. Jeremias está num período da sua vida que Jeremias, ele quer ouvir a voz de Deus. E uma coisa que eu não abro mão aqui nesta igreja é de falar sobre a presença e sobre a sensibilidade de ouvir a voz de Deus. Não adianta eu te entregar nessa
que ele estava ansioso para ouvir a voz de Deus. E ele pede para Deus: Deus, eu quero ouvir a tua voz. Porque aquele que ouve a voz de Deus, ele tem autocontrole. Aquele que ouve a voz de Deus, as suas decisões já não são de si mesmo. Aquele que ouve a voz de Deus, qualquer atitude que ele toma, ele planta Deus à frente. Porque ele é direcionado pela voz do Espírito Santo. Por isso que é tão importante você pedir para Deus: Deus, que essa voz ela esteja sempre comigo, porque se a tua voz estiver comigo, tem direção para a minha casa, tem direção para a minha família, tem direção para as decisões que eu irei tomar. E quando o Senhor, ele chama Jeremias, o Senhor diz: vem aqui, Jeremias. E Jeremias responde: eis-me aqui, Senhor. E o Senhor diz: tu queres ouvir a minha voz? Ele diz: sim, Senhor. E o Senhor diz para ele: para ouvir a minha voz é necessário, Jeremias, tu descer. Para ouvir a minha voz é necessário tu sair da onde tu estás e tu se dobrar, tu descer, Jeremias, porque lá embaixo, na casa do oleiro, tu vai me encontrar. Não se ouve a voz de Deus de qualquer maneira. Não se ouve a voz de Deus em cima de um muro. Não se ouve a voz de Deus fora da direção. Não se ouve a voz de Deus com o coração duro. Não se ouve a voz de Deus praticando o que não presta. Não se ouve a voz de Deus fazendo da forma que quer, da maneira que quer. Mas o Senhor chama Jeremias: vem aqui, Jeremias, quer ouvir a minha voz? Desce. E quando tu descer, eu vou te revelar a forma que eu trabalho com o barro, Jeremias. Sabe por que tem muita gente sem direção de Deus, andando de um lado para o outro, sem governo? Porque ainda não desceu da posição que está para ouvir a voz do oleiro. Porque quando ele ouvir a voz do oleiro, nunca mais ele será o mesmo. Subida, desce, Jeremias, e se desce e clama, porque lá tu vai me encontrar. Quando Jeremias ele desce, ele se depara com quem? Com o oleiro. E o oleiro está fazendo o quê, pastora? Trabalhando. Porque o oleiro não para de trabalhar. Enquanto tu dorme, o oleiro trabalha. Enquanto tu descansa, o oleiro trabalha por ti. Enquanto tu tira férias, o oleiro continua trabalhando por ti. Porque o oleiro, ele não tira férias, ele não dorme, ele não descansa. E está lá o oleiro, trabalhando tanto com os pés como com as mãos. E o oleiro e Jeremias começam a olhar aquela movimentação, a qual o oleiro está fazendo tanto com os pés como com as mãos. E Jeremias começa a olhar e o oleiro diz: Jeremias, começa a clamar, porque tu vai ver o que eu faço com o barro. Quer que Jesus comece a te revelar o que está escondido? Quer que Jesus tire as máscaras para que você possa ver e contemplar o que o diabo está tentando fazer com a
Quando tu descer, eu te revelarei. Quando tu descer, eu te mostrarei o que está escondido. Só permanece escondido enquanto tu ainda está em cima. Mas se tu hoje tomar uma atitude de Deus e tu descer na casa do oleiro, o oleiro começa a te revelar. Sabe por que Satanás se anda tanto dentro dos lares? Porque tem muita mulher ainda em cima e ainda não tomou atitude de descer. Sabe por que Satanás se anda tanto em destruir filhos? Porque ainda tem pai que ainda está de pé e ainda não desceu para a casa do oleiro. Ó, levantei, agora Jeremias diz: levantei e desci. Ó, quando nós desce, meu irmão, não tem céu de bronze que fica diante de nós. Quando o crente ele resolve tomar uma atitude de descer a casa do oleiro, não tem gigante que fique diante de mim e nem de você. Você fica enganado até o dia que você quiser. Mas o dia que você tomar uma atitude diante de Deus, as máscaras diante de você vai cair todas elas. Cai todas elas. Desci a casa do oleiro, e eis que estava fazendo as suas obras sobre a roda. Ó, o oleiro estava trabalhando sobre aquele vaso. Porque quando o vaso ele cai na mão do oleiro, ainda que ele caia, se quebre, o oleiro não pega outro barro, ele vai tratar do mesmo barro. Não pense que o oleiro ele pega você depois que você quebrou, ele descarta, não, ele trata de novo de você. Ó, e como o vaso ele fazia de barro, caiu na mão do oleiro e se quebrou. Só quebra na mão do oleiro se tiver rachadura. Só quebra na mão do oleiro se ainda não passou pelo fogo. Só quebra na mão do oleiro se o barro não foi amassado suficiente. Olha isso. Conforme pareceu bem aos olhos, então veio a minha palavra do Senhor dizendo: não poderei eu fazer de vós como fez o oleiro, ó casa de Israel. Minha folha calava subir diplomou de canavias. O oleiro te trouxe nessa noite para dizer para você: chegou o tempo de tu descer da onde tu estás e vir para perto de mim e se dobrar para uma intimidade, porque chegou o tempo de eu revelar o que está oculto, escondido e o que tem afetado a tua vida. Deus. Nós conversamos, principalmente eu, o dia inteiro eu converso com pessoas, e a maioria das pessoas que eu converso, todo o problema é: eu não consigo orar, a luta roubou a minha força, eu não tenho mais resistência para me ajoelhar. É exatamente o que o inimigo ele faz. A primeira coisa que ele rouba de você é o propósito de orar. Meu Deus. Ele te tirando do lugar aonde tu está perto da olaria de Jeová, que é a oração. Ele mexe com toda a tua estrutura e toda a tua estabilidade.
espírito do maligno, as setas que vêm sobre ti, que são lançadas sobre a tua casa, é todo dia. Jeremias 10. Quando Jeremias se encontra com o oleiro, e Jeremias agora entende: eu tenho que descer as máscaras. Ela cai. Quando você desce a casa do oleiro, aí o Senhor faz isso aqui, ó. Ele começa a injetar em você força. O gigante está tão grande. Aí quando você sai daquele lugar de oração, aí você diz: eu vou lutar mais. Só foi o primeiro dia de batalha. Eu não vou abrir mão não. Aí o Senhor diz: segundo dia, desce mais profundo. O oleiro vai começar a trabalhar. Já no segundo dia, você já vê e já sente e já ora com mais proporção. E quando você ora, e quando você clama, quando você se deleita, quando você se levanta do lugar da oração, o diabo, ele começa a perder todas as forças. Lembra ele que estava bem grande? Ele começa a fazer isso aqui, ó. Volta. Eita. Ela voltou para o lugar da oração. Eita. Ele vai começar a revelar para ela o que os planos que eu tenho para destruir a casa dela, o casamento dela. Eu estou toda arrepiada porque tem casamento aqui destruído. Mas Jesus te trouxe aqui. Ele te trouxe aqui para te dizer: eu vou te trazer de volta para a comunhão, para o lugar da oração, para mim te revelar o ninho do diabo. O diabo não vai tomar o que é teu não, viu? O diabo não vai mexer com a tua casa não. O diabo não vai mexer com a tua casa não. A tua família, enquanto tu estiver de pé, o inimigo não vai se andar. Só que você tem que ser tão obediente ao oleiro, porque conforme o oleiro ele vai trabalhando no vaso, ele vai trabalhando no barro, tem momento que o oleiro ele faz o quê? Ele para. E quando o oleiro para, é onde vem o silêncio de Deus. E você tem que entender: o oleiro está calado, mas ele está comigo. Porque eu posso sentir ele comigo. Cuidado quando o oleiro parar de movimentar as pernas, para você não correr para lugares diferentes. O oleiro quando para, é porque ele está, aleluia, modificando o vaso com o seu silêncio. Se tem uma coisa que dói para o ser humano, é o silêncio de Deus, sim ou não? O silêncio de Deus dói tanto. Lembra de Saul? Quando Deus ficou em silêncio com Saul, e Deus disse: eu já te rejeitei, então eu me calo. Saul foi procurar Deus nas macumbas, com as bruxas, feitiçaria, porque Saul ficou tão desesperado que perde. Meu irmão, e quem fica no silêncio de Deus fica, se não tiver estabilidade de Deus, fica desorientado. Só que Deus estava dizendo: Jeremias, acompanha o meu trabalho dos meus pés e das minhas mãos. Quando eu parar, Jeremias, é para tu clamar mais a mim, para tu entender, Jeremias, que eu não perco o controle sobre você. Quem disse que Deus perde o controle sobre você? Quem disse que Deus perde o controle sobre a tua casa? Você não entrega os pontos não. Jesus está dizendo hoje: eu colocarei tudo no lugar. Não podereis fazer eu como fez
casa de Israel. Diz o Senhor: como barro na mão do oleiro, assim sois vós, Jeremias, nas minhas mãos. Só que eu vou te dizer algo de Deus. Caiu na mão de Deus, ninguém tira. Caiu na mão de Deus, não tem campanha, não tem propósito, não tem jejum, não tem oração dentro do lar. Quando cai na mão do oleiro, só o oleiro reforma para fazer de novo. Ninguém consegue mexer com quem cai na mão do oleiro. E ainda se você tentar correr, o oleiro te resgata. E ele te traz de volta para a olaria dele. Quantos estão na olaria de Deus e não estão entendendo? Estão dizendo: perdi tanto, ninguém me dá mais as mãos, ninguém me ajuda mais. Ei, tu caísse na olaria de Deus. E na olaria de Deus, o negócio agora é com o oleiro. Olha. E no momento em que eu falar, Jeremias, sobre ti, e tu entender, Jeremias, que tu caísse nas minhas mãos, eu farei de ti um vaso novo. O propósito de Deus hoje é para você entender. Deus não quer você da maneira que você está desesperada, procurando em outros lugares que você pensa que tem Deus e não tem Deus. Deus te trouxe aqui para dizer: o recurso que eu tenho para a tua casa, só eu tenho o poder de liberar. Não tente escapar das mãos do Todo-Poderoso. Não tem pessoas que acham que mudando de ambiente, mudando de casa, mudando de bairro, vai melhorar? Melhora não. Quando cai na mão do oleiro, aonde tu for, o oleiro vai processar o barro. Aonde tu for, a tua vida será trabalhada na mão do oleiro para tu chegar aonde Deus quer que tu chegue. Não adianta nem vender a casa, nem mudar de bairro, nem mudar de igreja, nem de endereço. Jesus te trouxe aqui para dizer: tu estás nas minhas mãos. Quando eu estava nessa tarde refletindo sobre esta palavra, eu tentei mudar esta palavra diversas vezes, e Deus disse: não, porque eu vou levar pessoas naquele lugar que está sem direção. Mas eu sou Deus que vou dar direção nova. Direção. Porque diga para eles que eles caíram nas minhas mãos. E caiu na mão do oleiro. O oleiro trabalha da maneira que quer. Eu vou contar uma experiência vivida pela minha casa, pela minha família. O meu pai saiu de São Paulo, entregou o ministério, foi embora para o Recife. Ministério de mais de 20 anos que Deus confiou na... Olha o anseio da alma, eu quero, mas olha o Espírito, fica quieta. Olha o anseio, eu quero, e olha o Espírito, fica quieta. Quem te controla sou eu. É no meu tempo, é no meu momento, é na hora que eu quero, é da forma que eu quero, no tempo que eu quiser, eu te levarei. Passou um tempo. Quando o tempo chega de Deus tirar você para te abençoar, porque Deus não tira ninguém se não for para declarar uma bênção. Deus, ele não te move
de ambientes para outros se não for para te abençoar. Quando chegou o tempo, Deus disse aqui, ó, tudo está preparado. Coloque as suas mãos, porque a minha já está sobre você. Olha, quando você escuta a voz de Deus nas decisões que você toma, não tem embaraço, o inimigo não fica na frente, ele não bagunça, ele não atrapalha. Deus abre o caminho, faz você passar, você toma o acesso e a vitória, ela é tua. Por isso que é necessário esperar. Esperar é difícil, porque aquele que espera, a primeira coisa que ele tem que pedir: brinda os meus ouvidos, Deus. Porque se os teus ouvidos não tiver blindado, qualquer vozes que vem sobre você te tira da direção. Mas quando os teus ouvidos é blindado, a voz que vem contra você, você diz: essa voz eu não conheço. A voz do Espírito, ela traz para mim paz, alegria,